Olá! Vamos então ao segundo vídeo no estilo de rapidinhas, onde eu respondo as perguntas que as pessoas me colocaram na guia comunidade, onde eu fiz a pergunta onde eu fiz o pedido de vocês me colocarem perguntas mais objetivas. Lembrando que para você que está ouvindo a sua resposta, eu não tenho como estar falando especificamente de você. Eu vou falar de uma forma genérica, eu vou tentar abranger algumas possibilidades, que é uma primeira pincelada para a gente começar a entender, observar o comportamento humano. Por quê? Esse canal é sobre psicologia, comportamento, é para falar dos nossos sentimentos e apresentar para vocês os temas, os assuntos com os quais você pode contar com um psicólogo na sua psicoterapia para se entender, para se conhecer. Eu mesma não atendo, apresento meu site, o link está aqui. Pelo WhatsApp você pega as informações práticas de horário, valor, endereço, isso tudo. E para fazer o agendamento também. Então vamos às perguntas de hoje. Lembrando, no começo do vídeo, que eu sempre me proponho a lembrar no começo do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, é a sua forma de falar, gosto desse canal e eu quero que ele continue. Primeira pergunta, a pessoa me coloca assim: como lidar com a sensação de que todos ao redor são vencedores, incríveis, e você mesmo fazendo de tudo e não consegue nada? A gente precisa prestar atenção em duas palavras dessa frase, né? Que todos são incríveis e a pessoa mesma não consegue nada. É o tudo e o nada. Normalmente esses tudo e nada são bem mentirosos. Normalmente é uma... E ela coloca bem, ela coloca aqui como lidar com a sensação. A percepção da gente nem sempre ela é muito apurada. Quando ela está contaminada do nosso estado emocional, com coisas que a gente já viveu, com a nossa sensibilidade, acaba tomando uma proporção, né, na nossa percepção que nem sempre corresponde à realidade. Porque cá para nós, você que está me ouvindo aí, dá para acreditar que todo mundo ao seu redor ou ao redor dessa pessoa que fez a pergunta, todo mundo é vencedor, incrível, tá tudo perfeito na vida deles, nada dá errado, tudo funciona? Não, né? A gente sabe que cada um tem suas pedras, cada um tem os seus obstáculos, seus dilemas, suas dores, suas dificuldades, 10 coisas que tenta em uma, duas que dá certo. A vida é assim, né? Mas quando a gente não tá bem, quando a pessoa não tá legal, quando às vezes ela não consegue uma ou outra coisa que para ela é importante, ela tem a sensação de que nada na vida dela funciona. Então começar a entender se realmente é nada na vida dela que não tá legal, já é um bom parâmetro. Começar a entender, mas espera lá, quais partes da minha vida estão legais? Quais partes funcionam? Quais partes, né, eu tô feliz, eu falo, não, isso aqui tá bom, isso aqui funcionou, foi dentro do que eu queria, dentro do que eu trabalhei. Começar a entender que sim, tem coisas na vida dela que estão funcionando, já é o começo da conversa. E outra, e tentar entender por que dessa sensação de derrota, porque é disso que ela está falando, que ela tem uma sensação de fracasso total que vem de algum lugar, vem de algum momento, vem de alguma vivência, vem de algum aprendizado que ela fez a respeito dela mesma, de que ela é uma fracassada, nada funciona. Às vezes é alguma coisa que até é transposta, não é nem... não tem nem a ver com fracasso, tem a ver com alguma coisa muito ruim que tenha acontecido em algum momento, que na dificuldade de vivenciar essa dor, ela transfere para um outro aspecto da vida dela. Ela transfere para essa sensação de que nada na minha vida dá certo, mas foi alguma coisa específica que é muito ruim, não tem nada a ver com sucesso e fracasso, às vezes. Né? Por isso que eu falo sempre, não estou falando da pessoa em si que fez essa pergunta, estou falando de uma forma genérica de todas as possibilidades que a gente pode começar a pensar, que talvez possa ser o caminho de uma psicoterapia, que o psicoterapeuta vai pensar para entender e ajudar essa pessoa a entender de onde vem essa sensação de que todo mundo é vitorioso e nada na vida dela dá certo. Aí uma outra pergunta. As pessoas são, pergunta ou comentário, né? As pessoas são rasas e sem conteúdo. Isso me faz perder a vontade de sair de casa. De novo, é meio que um tudo ou nada. Todo mundo é raso, ninguém tem conteúdo e eu não quero me relacionar com essas pessoas, que eu acho que é aí que está o ponto mais importante. Às vezes quando a gente
tá nesse desânimo, tá sem vontade de lidar com outras pessoas, a gente tenta arrumar uma justificativa de uma forma inconsciente, né? Claro que talvez na cabeça da pessoa esteja muito claro, não todo mundo é raso, todo mundo, ninguém tem conteúdo, mas pode ser que de verdade ela tenha... Pode até ser um processo de depressão, pode ser alguma outra coisa que, para justificar a falta de vontade dela de estar no mundo, de se relacionar, de sair, de fazer coisas, de ver gente, ela justifica com que todo mundo é raso. Ninguém presta. Essas pessoas todas que estão aí, ninguém vale a pena para se relacionar comigo. Todo mundo é raso, ninguém fala de coisa importante, todo mundo fala de bobagem, todas as coisas que as pessoas falam por aí são tudo bobagens, ninguém fala de assuntos realmente importantes. Mas será? Porque quando a gente tá bem, qualquer bobagem é interessante. Bobagem, entre aspas, né? Qualquer coisa que você... Porque às vezes o assunto em si não é nem o que interessa. O que interessa é a interação, é estar conversando de coisas do mesmo gosto. O que interessa é estar trocando ideia, mesmo que fale de uma grande bobagem. Só o fato de estar com a pessoa, estar dando risada, ou estar só na companhia, já vale a pena, né? O conteúdo, às vezes, em algumas situações, é o que importa menos. Então, pode ser que seja uma justificativa para ela se conformar com a falta de vontade de ir para o mundo, de ver gente, de fazer coisas, que pode ter alguma outra coisa mais forte, como eu falei, pode ser uma depressão se iniciando, pode ser alguma situação que ela viveu que marcou, como eu sempre falo, eu repito essa frase tanto porque eu acho que isso é tão importante, e que está fazendo ela generalizar uma pessoa que não foi legal com ela, que, sabe, fez uma grande bobagem. A gente tem uma tendência a generalizar e acaba considerando que não todo mundo é desse jeito. E então é legal olhar para dentro de si mesmo, porque tá em você, não tá nas pessoas. Não é todo mundo raso, não é todo mundo sem conteúdo. Que tem. Tem pessoas que tá afim de falar só amenidades, só... mas às vezes nem é ruim o convívio com a pessoa que está a fim de falar só amenidades. A questão é entender esse convívio, esse relacionamento. E tirar um pouquinho o julgamento, tanto do seu mesmo como das outras pessoas. A outra pergunta, como se recuperar de um relacionamento narcisista? Em primeiro lugar, precisa entender muito bem como era esse relacionamento. Às vezes a gente dá um nome de narcisista para uma situação onde era complicada para os dois lados, para todo mundo. Mas sim, as pessoas algumas vezes saem bastante feridas de relacionamentos, de pessoas que foram cruéis, maldosas, egoístas, narcisistas. E quando você se envolve, às vezes demora para perceber o que está acontecendo. Às vezes nem depende, quando se fala de pais narcisistas, nem depende da sua opção de sair dessa relação. A relação existe, ela está ali, às vezes você está lá naquela casa, não tem como sair. Então é possível sim você sair e vencer se conhecendo, né? Tirando de você todas aquelas informações que você foi absorvendo, porque o narcisista costuma fazer isso, costuma tentar convencer outra pessoa de que ela é muito pouco, que ela vale muito menos do que os outros, de que então entender e conhecer quem é você e saber que aquilo tudo era mentira e que aquilo era um problema da outra pessoa, não era seu, já dá um grande alívio, já é possível começar a se recuperar assim. Aí uma outra pessoa pergunta: como lidar com algo que não tem coragem de falar para as pessoas por medo de falarem algo? Me parece que essa pessoa tem alguma coisa, alguma informação a respeito dela mesma, que de alguma forma ela considera importante ser colocada a público, mas ela tem medo de falar por receio de que retorno que ela vai ter das pessoas, como ela vai ser recebida. Em primeiro lugar, avaliar o quanto que precisa mesmo colocar a público. Tem algumas coisas que as pessoas se veem na obrigação de explicar, de se expor, e às vezes não tem a menor necessidade. Que nem até aquela expressão que as pessoas costumam falar: fulano tem que sair do armário. Tem que sair do armário. Ele fala para quem ele quiser. Alguém sai por aí falando: olha, vou comunicar uma coisa a vocês, eu sou heterossexual. Não. Então para que tem que chegar e comunicar? Vou comunicar para vocês uma coisa, sou gay, sou lésbica, sou... né? Vive tua vida, vai indo. Se tiver alguém que tem alguma coisa contra, o problema é
é dele com ele. Se afetar a tua vida, se respingar em você, se essa pessoa falar alguma coisa, se ela for inconveniente, se ela ou de alguma forma, aí sim, aí cabe você pegar e se colocar e falar, não, pera lá. Aí tem mil formas, pode acontecer em várias intensidades esse tipo de coisa, de limitação. Mas eu acho sempre bastante importante pensar de, será que você precisa mesmo se expor? Será que você não pode só viver e só ser, e se de repente acontecer de alguém, porque não dá para saber, a pessoa não especificou exatamente qual era o algo que ela não tem coragem de falar para as pessoas. Mas o primeiro passo acho que seria pensar isso. Será que dá tempo? Tem uma última pergunta? Não, vou deixar para o próximo vídeo, vou fazer vários rapidinhas e talvez em algum momento eu pegue uma dessas perguntas para elaborar de uma forma mais detalhada e fazer um vídeo exclusivo, mas então vocês me falam, se tiver algum tema que você fala, não, mas eu quero isso aqui, que você fale mais a respeito, quero entender mais os detalhes, todas as possibilidades com relação a esse assunto, aí você me conta nos comentários. Normalmente eu reajo muito pouco porque não dá tempo, porque são muitos comentários, mas eu leio, né? Mesmo que lendo todos rapidamente, eu acabo lendo sim. Então, me fala. E se percebeu que para alguma dessas coisas tá difícil para você lidar sozinho, pensa no psicólogo para te acompanhar, para analisar junto com você o seu autoconhecimento, você ficar centrado contigo mesmo e mais confortável no mundo, na vida. Obrigada por me ouvir.